Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa jornada de resiliência e protagonismo. Tudo isso inspirado na história da Rita de Cássia Serafim. A grande questão aqui é como é possível pegar uma dor, daquelas bem profundas, e transformar num método para se tornar o autor da própria história. É isso que vamos descobrir. E para começar, essa citação do Geraldo Rufino já diz tudo, né? A sua condição atual não determina seu futuro. Ela basicamente define o nosso tema. É um lembrete forte de que, não importa onde a gente esteja agora, o futuro ainda é uma página em branco. É uma mensagem de esperança que serve de guia para a jornada que vamos explorar. Bom, a jornada da autora começa num lugar de muita, mas muita dor. Vamos entender essa primeira parte da trajetória dela, um período que ela mesma descreve como uma verdadeira provação que testou todos os seus limites. O ano era 2011 e esse foi o ponto de virada. A autora sofreu uma perda, assim, súbita, devastadora. A morte do marido num acidente. Esse evento foi o gatilho, o começo de um período de uma tristeza e um desespero imensos. E o resultado disso? Um diagnóstico de depressão aguda. A autora conta que foram 6 meses de apatia total, sabe? Perdendo a vontade de se cuidar, de comer, mas foi justamente ao procurar ajuda que algo totalmente inesperado aconteceu. O médico, olha só, em vez de receitar remédios, deu um conselho surpreendente, que ela buscasse a cura, na fé e na oração. E foi a partir desse ponto, desse fundo do poço, que uma revelação começou a surgir. Vamos agora para o que foi o verdadeiro ponto de virada na história dela, o momento em que a perspectiva começou a mudar completamente. No meio daquela escuridão toda, uma luzinha apareceu, na forma de um telefonema. Uma amiga ligou oferecendo uma entrevista de emprego. Pode até parecer uma coisa simples, mas para ela foi a primeira porta que se abriu para fora do isolamento e da dor. E durante a entrevista aconteceu algo bem curioso. A futura chefe fez uma pergunta que mudaria a perspectiva dela para sempre. Uma pergunta simples, mas muito, muito profunda. Você conhece a flor de lótus? E a resposta para essa pergunta está na própria natureza da flor, né? A flor de lótus, ela nasce na lama, em águas bem turvas, mas floresce lá em cima, pura e linda, acima da superfície. Essa metáfora virou o símbolo da jornada da autora, a capacidade de emergir da dificuldade e transformar a dor em beleza e em força. Inspirada por essa revelação, a autora foi lá e desenvolveu uma estrutura bem prática para ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Vamos ver como essa ideia foi construída? E foi a partir dessa inspiração que ela criou o método Lotus 4Ps. E não é só uma ideia não, é uma estrutura prática, pensada para transformação pessoal. E é toda baseada em 4 pilares, projetada para guiar outras pessoas em seu próprio caminho de renascimento. O coração do método está nesses 4 pilares, que estão todos ligados. Tudo começa com o autoconhecimento, que é aquele ato de olhar para dentro. Isso, por sua vez, abre espaço para a espiritualidade, a conexão com um propósito maior. A partir daí, se fortalece a autoestima, o reconhecimento do próprio valor. E, finalmente, a resiliência aparece, com a capacidade não só de superar, mas de crescer com a dificuldade. Para complementar essa base, ela ainda adicionou 2 outros conceitos. O primeiro é desenvolver uma mentalidade de abundância, para enxergar oportunidades em vez de escassez. E o segundo é o protagonismo, que é a atitude de tomar as rédeas da própria vida, com intenção. O que nos leva à parte final, e talvez a mais importante de todas. O que significa, na prática, escrever a própria história e se tornar protagonista da própria vida? A diferença aqui é fundamental. Pensa assim, de um lado tem o espectador. É aquela pessoa que meio que deixa a vida acontecer, que é definida pelas circunstâncias. Do outro lado, o protagonista. Esse não. Ele faz escolhas com intenção, define o próprio caminho e age para criar mudança. É a passagem da passividade para a ação consciente. Mas se parece tão claro, por que será que tantas pessoas, e a autora aponta especialmente as mulheres, muitas vezes não se sentem protagonistas de suas próprias vidas? O que as impede, afinal? A autora identifica algumas barreiras que são bem comuns e que a gente reconhece fácil. As crenças limitantes, sabe? Aquela vozinha interna que diz, eu não sou capaz. O medo do julgamento dos outros. A falta de autoestima que sempre leva à comparação. E, claro, as influências externas da sociedade e da família, que muitas vezes nos colocam num papel secundário. Superar essas barreiras foi o que permitiu à autora colocar seu método em prática. Essas imagens mostram exatamente isso. Hoje, ela lidera workshops, compartilhando sua história e ajudando outras mulheres a encontrarem força para também se tornarem protagonistas de suas vidas.
E essa citação do Carlos Eulsdorff, que a autora destaca, resume tudo. Ou a pessoa escreve a sua própria história, ou vai passar o tempo todo lendo as histórias dos outros. É um chamado à ação, direto e muito poderoso. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Olhando para essa jornada de transformação, fica a pergunta, né? Qual seria o primeiríssimo passo, por menorzinho que seja, que alguém poderia dar hoje para se aproximar da vida que deseja construir? É algo para a gente pensar.